você assiste achando que é um esporte. Dois homens entrando no octógono, meses de treino, anos de sacrifício contínuo, a promessa de que o melhor sempre vence. Mas e se eu te dissesse que o resultado de algumas dessas lutas foi decidido muito antes de qualquer soco ser dado? Não pela luta combinada, tipo WWE, nem por fraudes de aposta, essas são versões escancaradas e todo mundo já sabe. Eu tô falando de algo mais silencioso, mais inteligente e muito mais difícil de provar. Em 2014, mais de 1.200 lutadores processaram o UFC numa ação coletiva. Não foi reclamaçãozinha de vestiário, não. Foi um processo antitruste federal nos Estados Unidos, alegando que a organização usou o seu poder de monopólio para suprimir os salários dos atletas e controlar a dedo quem lutava, quando lutava e contra quem. Antes de você falar que tudo isso é muito óbvio, calma, escuta o que eu tenho para te dizer. Quando uma empresa monopoliza um mercado ou um nicho inteiro sozinha, como é o caso do UFC com o MMA, eles legalmente podem pagar para você, atleta, quanto eles quiserem. Ah, mas eu merecia ganhar mais. Que se foda, sabe o que eles vão falar? Vai para outra organização que te pague isso. Não existe outra organização que pague mais, esse que é o problema. A gente vai chegar no ponto central agora. Porque o que acontece nas entrelinhas do maior evento de MMA do mundo não é conspiração, é estrutura. E quando é estrutural é pior, porque é legalizado. 10 anos depois, em 2024, o UFC pagou 375 milhões de dólares para encerrar o caso, sem admitir culpa. Guarde essas palavras. O dinheiro foi distribuído entre mais de 1.100 lutadores, média de 250 mil dólares para cada um. 375 milhões de dólares para encerrar um caso sem admitir culpa? Isso é o que o silêncio custa. E eu tenho para mim que se o UFC topou pagar esse valor só para fechar a conta, o que eles realmente devia ser pelo menos umas 5 vezes mais. Mas provavelmente os atletas aceitaram porque não queriam esperar outros 10 anos para ver o processo inteiro se desenrolar. 10 anos é tempo demais para quem tem conta para pagar todos os meses. Enquanto NBA e NFL pagam entre 48% e 50% de toda a receita para os atletas, negociado por sindicatos, o UFC pagava entre 13% e 18%. Cara, 13%. Essa conta não fecha. O lutador Myles Jury revelou que num contrato de 20 mil dólares, após pagar o técnico, parceiros de treino, viagens, imposto, sabe quanto sobrou? 5.500 dólares. Por uma luta profissional no maior evento de MMA do mundo. 5.500 dólares para colocar o corpo em risco na frente de milhões de pessoas. E tem um detalhe que pouca gente para pensar. Lutadores do UFC são classificados como contratados independentes, não como funcionários. O que isso significa na prática? Que eles têm menos proteção trabalhista do que você que trabalha no atacadão, por exemplo. Sem plano de saúde, não tem vale-refeição, não tem vale-transporte e não tem ninguém para brigar por eles, porque você ainda tem um sindicato. Cada lutador é uma empresa de um homem só, correndo todos os riscos sozinho, dentro de uma organização que fatura bilhões. Uma coisa é você ser um prestador de serviço independente, ter uma roçadeira e cortar grama, ser editor de vídeos, gestor de tráfego, esses trabalhos da internet. Você fazer um serviço de pedreiro, azulejista, independente é uma coisa. Agora você está na maior organização do mundo de uma modalidade de esporte nessa situação, agora você me fala nos comentários se isso aí é justo. O dinheiro ainda é só a superfície. O que realmente controla uma carreira no UFC é o matchmaking, quem decide contra quem você luta. Sean Shelby e Mike Maynard são os matchmakers do UFC. Dois homens que você provavelmente nunca ouviu falar definem o destino de centenas de atletas. O jornalista Ariel Helwani, referência mundial de MMA, revelou publicamente que nas lutas grandes quem realmente decide é Hunter Campbell, executivo da organização. Dana White raramente toca nisso diretamente. O sistema funciona assim. Você não escolhe adversário, data, você não escolhe também em que card que você vai aparecer. Você aceita o que te oferecem ou fica sem lutar, e consequentemente sem dinheiro também. E quando um campeão convém financeiramente,
Os adversários colocados na frente dele passam por um filtro que nenhum documento oficial vai confirmar, viu? Mas que qualquer analista que acompanha o esporte há anos consegue enxergar nos padrões ao longo do tempo. Não é luta combinada, é gestão de carreira disfarçada de meritocracia. Existe um termo que circula nos bastidores, Ken Crusher. É o lutador contratado especificamente para ser derrotado. Ele sabe o papel que vai desempenhar, sabe que provavelmente vai ser destruído, mas aceita, porque precisa da grana, da exposição, da chance de aparecer num card do UFC, mesmo que seja para servir de degrau para o campeão subir mais um degrau. Esses atletas treinaram anos, sacrificaram relacionamentos, empregos, saúde e tempo com os filhos. E eles entraram no octógono como peças num jogo cujas regras nunca foram explicadas para eles direito. Aí quando saem, não tem plano de saúde, indenização, não tem nada. Só as marcas mesmo que ficaram no corpo. A torcida assiste e compartilha os highlights, comenta nas redes. Defende o UFC com unhas e dentes quando alguém questiona qualquer coisa assim, viu? A narrativa vendida é de meritocracia pura. Quem luta melhor vence, quem vence sobe, quem sobe fica rico e passa a ter o poder de escolha. É uma história muito bem construída, tenho que admitir. E é exatamente por isso que funciona bem. Você tava no maior evento do mundo, tinha contratos, dinheiro e tudo mais, e do nada corta isso. Mas que dinheiro? Não teve. Que dinheiro? O UFC não dá dinheiro pra ninguém não, cara. Isso aí é tudo piada e falação dos outros, tem isso não, cara. O UFC não bota ninguém rico não. Pergunta o Anderson Silva pra você ver, de que se tiver oportunidade. Só glamour e marketing, cara. Todo mundo que luta lá no UFC sabe disso. Só que eles não podem abrir o bico. Simples. Se eu tivesse ganhado tanto dinheiro, eu estaria lutando até hoje, trabalhando, pra quê? Eu já perdi muitos amigos, vários treinadores se afastaram de mim, sabe por quê? Porque pensavam que eu tava rico. Quando surgiu a ação coletiva desses mais de 1000 lutadores, o UFC pagou 375 milhões sem admitir culpa nenhuma. Ninguém falou sobre isso daí. O próximo evento já estava agendado, tinha luta pra ver. E a máquina seguiu girando. E aí eu te pergunto, quando você assiste uma luta, você quer acreditar que tá vendo dois caras no limite das suas capacidades? Ou você quer saber o que tá acontecendo de verdade? Porque as duas coisas podem não ser a mesma, viu? E ignorar essa diferença tem um custo. Só que quem vai pagar não é você. John Fitch foi um dos nomes no processo antitrust. Campeão do Pan-Americano de Wrestling, finalista do Mundial. Passou anos consecutivos no top 5 do UFC. Em 2013, foi cortado da organização por mensagem de texto, sem aviso prévio, sem explicação pública convincente, logo após se recusar a assinar um contrato, cedendo seus direitos de imagem para sempre, incluindo uso em videogames, sem nenhum pagamento adicional por isso. Olha que loucura! Ele não perdeu uma luta importante ou deu mancada com o UFC para ser cortado. Ele simplesmente disse não para um contrato abusivo. E sumiu do card seguinte, que já estava organizado e certo, cara. Fitch voltou ao UFC tempos depois. Mas a mensagem que foi enviada para todos os outros que estavam ali foi de que você é substituível. Não importa quantos anos você se dedicou. A próxima oferta pode simplesmente não aparecer mais. Não vou passar pano até porque ele já foi pego no antidoping. Porém, isso não significa que ele não tenha que receber um valor justo pelo serviço dele. Tanto ele quanto os outros 1.200 cara. Eu tenho que colocar o Fitch nesse balaio porque em 2008 ele era o número 1 do ranking e foi expulso por não ceder o direito de imagem vitalício e assim como nos videogames também. Pouca gente se lembra, mas ele disputou o cinturão com George St. Pierre. E em 2013, quando ele volta pro UFC, os caras mandam ele embora de novo, agora com a desculpa de que ele amarra muito as lutas. Pelo que parece, quando você reclama que não tá ganhando o justo, você começa a ser amarrador de luta. Agora eu quero que você pense num lutador jovem, 23 anos. Passou os últimos 4 anos acordando às 5 da manhã, treinando 2 vezes por dia. Abrindo mão de balada, mulher, de uma carreira convencional mais segura, igual os pais sempre pediram pra ele. Mas aí ele finalmente assina com o UFC, o sonho. Aí descobre que é contratado independente, paga do próprio bolso a viagem pro evento, que o técnico leva entre 10 a 20% do seu cachê, que o imposto é mais 30%,
que sobra menos do que um salário mínimo americano por mês de trabalho. E isso depois de se machucar todo dia no treino e sair na porrada com lutadores melhores e mais experientes na frente de um monte de câmera. Mas se você reclama publicamente disso, o próximo convite pro card pode simplesmente não chegar pra você. Isso não é ficção, é o relato documentado de dezenas de lutadores que participaram daquela ação coletiva. Gente real, com nome e sobrenome, que assinou um processo federal para contar exatamente isso. Em 2025, o UFC gerou 775 milhões de dólares no primeiro semestre. Com uma divisão de 50%, igual a NBA e NFL, por exemplo, cada lutador ganharia quase o triplo do que ganha hoje. O que eu quero dizer com isso é que o dinheiro existe, ele está ali. O problema é que a escolha de distribuir esse dinheiro também, infelizmente, é só uma escolha. E nós continuamos assistindo streaming, continuamos assinando Paramount, continuamos alimentando uma máquina bilionária construída em cima de uma ilusão de que o esporte é puro e o esforço sempre compensa. Talvez o problema nem seja só o UFC, talvez seja o que a gente escolheu não enxergar quando o espetáculo é bom pra caralho. Saber disso não precisa estragar o esporte, não. Você pode assistir de forma mais honesta, entendendo que existe um negócio por trás de cada luta, e que esse negócio tem interesse que nem sempre coincidem com os do atleta que você ama. Quem enxerga a estrutura não para de assistir, passa a fazer as perguntas certas, e perguntar certo é a única forma de entender o que está realmente acontecendo. Porque se 1.200 lutadores precisaram de 10 anos de processo para receber uma fração do que era justo, e mesmo assim o UFC nem admitiu a culpa, cara, o que mais que está sendo escondido e normalizado dentro dos outros esportes que você acompanha também? Tom Aspinall, atual campeão dos pesos pesados do UFC, falou abertamente sobre querer ajudar lutadores a construir renda fora do octógono. Porque dentro, segundo ele, é impossível. Se eu encontro um pai na rua cujo filho está envolvido com MMA ou algo assim, muitas vezes eles perguntam: que conselho você daria para eles? Às vezes eu digo: tenha um plano B, porque é muito difícil ganhar dinheiro com isso ou qualquer coisa assim. Para ser sincero com você, se uma pessoa entre as 40 conseguir comprar uma casa com MMA, eu ficaria muito surpreso. Tipo, é muito difícil mesmo ganhar a vida com MMA. Não existe absolutamente nenhum caminho de carreira para isso, de verdade, especialmente neste país. E eu estou tentando divulgar o máximo que eu consigo sobre o MMA. Ed Hearn, um dos promotores do boxe mundial, disse em entrevista que quando soube o quanto Aspinall recebe no UFC, ele caiu da cadeira. E que no boxe, ele ganharia pelo menos 10 vezes a mais por isso. O brasileiro Renato Moicano, por exemplo, após vencer Chris Duncan, disse sem rodeios e sem papas da língua que ganha muito mais dinheiro no YouTube do que lutando no UFC. Um lutador profissional do maior evento de MMA do mundo, bem ranqueado há anos, ganha mais fazendo vídeo na internet, cara. Isso é loucura. E John Jones, considerado por muitos o maior de todos os tempos, falou abertamente durante a pandemia: não tenho interesse em lutar no UFC até ser pago pelo que acredito que mereço. E ele ainda foi além. E disse que conhece lutadores do UFC que moram dentro da própria academia porque não consegue pagar aluguel. Se o atual e o antigo campeão dos pesos pesados disseram isso publicamente, com nome e microfone, quem sou eu para discordar? Mas e o Dana White nisso tudo? Ele disse ao GQ, com todas as letras: se você não gosta, a solução é simples, vá criar sua própria organização de MMA. Sem barreiras de entrada, pague o quanto você quiser, já foi tentado antes. E como é que funcionou? Ele disse isso enquanto seus lutadores recebiam 16% de receita, e o público aplaudiu. Se você chegou até aqui, você já assiste Luta Diferente e o meu objetivo foi cumprido. E se quiser continuar enxergando o que está por trás do que parece óbvio, o próximo vídeo pode te deixar com a mesma sensação do que esse. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like, é a forma mais simples de dizer que esse tipo de conteúdo vale a pena trazer. Se inscreve no canal pra não perder o que vem por aí, hypa o vídeo se tiver pelo celular, e a semana que vem a gente tá por aí de novo, viu? Eu sou o Elvão e tamo junto.